Oi, pessoal, boa noite. Então, devido às chuvas e a tudo que está acontecendo, a gente não vai conseguir apresentar nosso trabalho em sala, então o professor nos deu a opção de gravar um vídeo. Por ser vídeo, eu vou tentar ser o mais breve possível. Então, para começar, eu me chamo Bianca e o nosso grupo ficou com teoria tridimensional do direito. Bom, essa teoria ela é bem simples. Ela foi desenvolvida por um jurista brasileiro chamado Miguel Reale. Nela é uma forma prática de resolver as coisas judiciais. É como se fosse um triângulo, uma pirâmide, e cada ponta significa uma dimensão. Temos a dimensão fática, ou fato, a dimensão valorativa e a dimensão normativa. Cada parte do grupo vai explicar cada uma das dimensões separadamente, mas basicamente significa o seguinte: a dimensão fática é o fato, ou o que de fato aconteceu, o que o direito precisa resolver. É o primeiro ponto. Depois vem a dimensão valorativa, que é o valor ou a ética, a cultura que esse fato tem dentro da sociedade. E a dimensão normativa, ou a norma, é a melhor forma em que o direito pode resolver esse fato, seguindo a norma, a cultura, a ética da sociedade. Boa noite, eu sou a Beatriz e hoje vim falar sobre Miguel Reale, um dos maiores juristas da história do Brasil. Miguel nasceu em 1910 e veio a falecer em 2006. Reale foi filósofo, professor e um grande pensador, principalmente do direito. Sua principal contribuição foi a teoria tridimensional do direito, que diz que o direito é formado por três elementos: o valor, o fato e a norma. Isso significa que, para entender o direito, é preciso analisar os acontecimentos sociais, os valores envolvidos e as regras criadas a partir disso. Reale também ajudou na elaboração da Constituição de 1988 e escreveu obras importantes como as Lições Preliminares do Direito e a Filosofia do Direito, muito usadas nas faculdades até hoje. Seu legado é um dos mais importantes no campo jurídico brasileiro, unindo teoria e prática com profundidade. Meu nome é Clara e eu e a Giovanna iremos falar um pouco de um tema importante no direito, a dimensão fática. Parece complicado, mas é algo bem simples. Fato no direito significa aquilo que aconteceu na vida real. Antes de aplicar qualquer lei, é preciso saber o que realmente aconteceu. A dimensão fática é essa parte do direito que cuida dos fatos, ou seja, quem fez o que, onde, quando aconteceu, tudo isso precisa ser bem entendido antes de aplicar qualquer norma jurídica. Então, para resumir, a dimensão fática é o ponto de partida do direito. Sem entender os fatos, não dá para aplicar a lei do jeito certo. Por isso, os fatos e provas são tão importantes num processo. Sou Giovanna e vou dar continuidade ao que foi falado sobre dimensão fática. A dimensão fática nada mais é do que situações do dia a dia que necessitam de uma resposta jurídica, como no caso de um assalto. Tem que ver se foi de fato um assalto, onde ocorreu esse assalto, se foi durante o dia, se foi durante a noite, se tinha ou não testemunhas no local que ajudem a comprovar que aquilo de fato aconteceu, ou no aumento dos acidentes de trânsito, que acaba gerando discussões sobre novas leis de segurança viária. E é importante que a gente analise todos esses fatos para que a lei ela seja aplicada de forma correta e não venha causar nenhum tipo de injustiça. Meu nome é Vitória e eu vou falar sobre a dimensão valorativa na teoria tridimensional. Bom, basicamente, dimensão valorativa vai de encontro e leva em consideração os valores sociais da sociedade. Ou seja, tudo que a sociedade julgar bom, justo e seguro vai virar uma norma. Por exemplo, um exemplo básico é matar alguém. Só é um crime, só é uma norma, um crime de homicídio porque a sociedade valoriza a vida. Outro exemplo é roubo, furto. Só é um crime de roubo e furto porque a sociedade valoriza a posse da propriedade. Então, basicamente é isso. Tudo que a sociedade achar justo e seguro vai virar uma norma. É isso que a dimensão valorativa e defende, basicamente. Olá, me chamo Manuel Bispo. Eu vou falar sobre a dimensão normativa. A dimensão normativa é o resultado entre a análise do fato e o valor dado a esse fato. O jurista Miguel Reale dizia que o direito poderia ser considerado em três dimensões: o fato, o valor e a norma. O fato
é um fato social, um acontecimento social. O valor é o valor desse fato, se ele é bom ou se ele é ruim. E a norma é, após a análise do fato, interpretação desse fato e o valor dado a ele, é onde reflete a consequência jurídica. Olá, eu me chamo Clara e vou dar continuidade à apresentação. Mas antes de começar de fato, eu gostaria de contextualizar com algo que já foi falado aqui. A teoria tridimensional, ela afirma que o direito ele não pode ser entendido apenas como uma norma, mas como uma integração entre o fato, o valor e a norma. E é exatamente isso que eu vou explicar para vocês. É essa interdependência entre os três elementos da teoria tridimensional do direito. Explicando de forma mais simples, mais fácil de entender, é como se esses três elementos eles fossem três dimensões diferentes, são três formas distintas de enxergar e interpretar o direito. E o Miguel Reale ele percebeu que a grande falha dessas três dimensões é que uma ignorava a existência da outra, elas agiam de formas separadas. E é aí que entra a grande sacada dele. Ele vai juntar essas três dimensões e transformar em uma tridimensão, que segundo ele o direito é o resultado dessa combinação. Na teoria tridimensional, esses três elementos eles não vão se enfrentar e nem agir de forma isolada, mas eles vão se ajustar e se alinhar, um interferindo sobre o outro até chegar no resultado final. Por exemplo, não se pode criar uma norma jurídica sem antes entender os fatos que ela pretende regular e nem ignorar os valores que vão orientar essa regulação. Caso isso aconteça, uma ignore a existência da outra, a gente pode chegar em uma interpretação incompleta ou até mesmo injusta de um acontecimento, como já foi dado o exemplo aqui por outro colega no vídeo. Então é por isso que é tão importante essa interdependência, uma dependendo da outra, uma colaborando com a outra, para chegar em um resultado realmente eficaz e justo dentro da teoria tridimensional do direito. E é basicamente isso, fácil de entender e de interpretar. Obrigada. Eu me chamo Graziele e eu trouxe um exemplo prático da teoria tridimensional do direito. Eu escolhi a Lei Maria da Penha para a gente analisar se baseando naqueles três elementos, que é o fato, o valor e a norma. O primeiro ponto que a gente vai analisar é justamente a dimensão fática, ou seja, durante muitos anos o Brasil sofreu um alto índice de violência doméstica e familiar contra a mulher. Um dos casos mais emblemáticos é o de Maria da Penha Maia Fernandes. Ela foi uma mulher que sofreu 2 tentativas de homicídio vindas de seu marido, na época, e como consequência ela ficou paraplégica. Essa e outras histórias vão mobilizar a sociedade a começar a refletir seus valores, que é justamente a dimensão valorativa. A sociedade vai começar a refletir seus valores morais e éticos e vai começar a exigir uma igualdade de gênero e de dignidade humana, para que as mulheres sejam tratadas da forma que elas merecem, que elas tenham respeito e que elas consigam se sentir protegidas pelo Estado. Essa dimensão valorativa vai realmente fazer cada um refletir sobre o quão errado é aquela situação. Então, vai se juntar a protestos, a órgãos nacionais e internacionais para começar a pressionar o Estado a agir, que é justamente o ponto 3, a dimensão normativa, que com a pressão da população sobre essa reflexão de valores, o Estado vai ver realmente que tem algo errado e que ele precisa fazer algo a respeito, que é justamente a criação da Lei Maria da Penha, nesse caso que eu trouxe, que ela vai prever a punição para os agressores e vai garantir a proteção das mulheres, colocando medidas protetivas, mostrando como uma pessoa ao agredir a mulher vai ter as consequências e tudo. E essa pressão do Estado, né, para criar a lei, vem justamente da pressão popular por analisar os fatos e ver o quão aquilo foi recorrente e ver o quão aquilo foi errado, mostrando que justamente essa teoria é ligada para esses 3 pontos, porque a gente primeiro analisa o fato, para depois ver os valores da sociedade,
que moveram a criar a lei. Crítica à visão positivista pura. O positivismo jurídico, como o de Kelsen, vê o direito apenas como uma norma escrita, sem considerar valores ou a realidade social. Miguel Reale discorda e propõe que o direito se forma a partir de 3 elementos: fato, valor e norma. Ele critica o positivismo por ser limitado e ignorar que o direito surge da vida em sociedade e dos valores humanos. Para Miguel Reale, fato é o que acontece, valor é o que a sociedade acha disso tudo, e norma é a lei que nasce disso tudo. Ou seja, o direito ele vem do que a sociedade acha, julga e transforma em regras. Bom, agora eu vou falar sobre a importância cultural e histórica dos valores dentro da teoria tridimensional do direito. Bom, na teoria tridimensional, a dimensão valorativa, ela tem um papel essencial. Isso porque os valores que fundamentam o direito, eles não são eternos e nem são iguais para todos os tempos e para todas as gerações. Eles mudam conforme o contexto histórico, social e cultural. Por exemplo, o que em uma geração pode ser considerado justo, para outra pode ser considerado injusto. Miguel Reale defendia que o direito é fruto da cultura de um povo, refletindo sua história, seus costumes e suas experiências. Um ótimo exemplo disso é a igualdade de gênero. Esse valor que hoje parece fundamental dentro da nossa sociedade, mas ele só ganhou força jurídica após muitas décadas de lutas sociais e transformações culturais. Com isso, fica claro que o jurista não pode se apegar a conceitos ultrapassados. É preciso estar atento às mudanças nos valores da sociedade, pois são elas que indicam o caminho da evolução do próprio direito. Aplicar a lei de forma desatualizada ou anacrônica significa ignorar essa transformação da nossa própria realidade. A teoria tridimensional se mantém atual por unir fato, valor e norma, permitindo que o direito responda de maneira sensível e adaptável aos desafios do mundo contemporâneo. Bem, a teoria de Miguel Reale fornece uma base sólida para a interpretação de leis em casos mais complexos na atualidade, como, por exemplo, em debates sobre inteligência artificial, privacidade digital, questões ambientais e em direitos da minoria que exige que analisamos novos fatos ou normas aplicáveis. É por isso que utilizar a letra fria da lei pode ser insuficiente, fazendo com que alguns juízes prefiram utilizar a abordagem tridimensional para fundamentar suas decisões mais justas, equilibradas e atualizadas. A teoria tridimensional, como método hermenêutico, busca interpretar o direito considerando 3 dimensões interdependentes. São elas fato, valor e norma. O fato ele representa o acontecimento real, como, por exemplo, um contrato, um conflito ou uma conduta específica. O valor, ele interpreta e julga esse fato, levando em consideração princípios, costumes, a cultura e a justiça social. O valor, ele é a dimensão que dá significado ao fato. E a norma é a regra jurídica atribuída a esse fato. Olá, meu nome é Maria Clara Bezerra e eu vou finalizando em poucas palavras sobre a teoria que já foi falada, porque essa teoria ela ajuda a interpretar e aplicar as normas de forma mais precisa e justa, sempre considerando o contexto e os valores envolvidos.